Oi, gente, tudo bem? Eu sou Stephanie Azevedo, psicanalista e dona do maior hospício na internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, já me segue, que aqui é o seu lugar. Estamos aqui, né, para essa playlist, que é onde a gente desbrava aqui os segredos do Mulheres que Correm com os Lobos. Um livro, né, essa antologia da Clarissa Pinkola Estés, né, que é muitos contos, né, que a Clarissa traz de todos os lugares do mundo, só para vocês terem noção. A Clarissa levou 20 anos para escrever esse livro, né? E a partir desses contos, ela faz uma abordagem psicanalítica. E nessa playlist eu tô aqui para trazer um pouco o meu entendimento de cada um dos contos. Já participei de vários estudos dirigidos sobre o livro, né? Então não tirei esse entendimento da minha cabeça, né? Então foi toda essa troca que eu fiz com outras mulheres, né? Que têm maior experiência no livro e em psicanálise. Hoje estamos aqui para falar do Pele de Foca, Pele da Alma, né? É um dos contos mais longos, né? Não o conto em si, mas a abordagem sobre o conto, né? Então, tudo que a Clarissa, ela traz o conto e depois ela faz a análise psicanalítica desse conto. E esse em específico tem uma análise bem detalhada de cada uma das partes, né? Tem outros que também são longos, mas esse está dentre os mais longos. Se a gente pega ali um Patinho Feio, e outros, né, o La Loba, são contos bem curtinhos, com análises bem curtinhas, porque de fato são muito mais simples. Esse não, esse é bem complexo. Por mais que eu vá trazer os principais pontos abordados aqui, é sempre interessante que você leia o livro, que tem muito mais a ser analisado do que eu consigo trazer aqui, senão o vídeo iria ficar muito longo, né? Então, mas aqui já dá para vocês saírem daqui com insight. A história da Pele de Foca, Pele da Alma, né? Ela traz ali um homem muito solitário, muito triste, que vivia num lugar gélido, né? E ficava pescando, né? Então é um pescador que ficava vagando ali por esses lugares gélidos. E um belo dia ele se encontrou no local que as focas, ele olhando de longe, que tinham focas que saíam desse lugar, saíam desse mar, tiravam as peles e quando elas tiravam as peles, revelavam mulheres lindas, belíssimas, perfeitas ali, ficavam dançando, né, enquanto cantavam e depois se vestiam e pulavam. E voltavam para a água. Ele ficou muito encantado, se aproximou, pegou uma dessas peles. No momento que a maior foca, que também que acabava sendo a maior mulher desse grupo, percebeu essa aproximação desse estranho, ela logo avisou as outras, todas vestiram rapidamente a pele e já voltaram pro mar. Mas uma delas ficou ali despida, né? Era uma das mais bonitas, e viu que a sua pele estava com esse homem. Esse homem começou a negociar com ela, pedir ela em casamento, falar que queria fazê-la muito feliz, que ele iria dar uma vida muito boa para ela na Terra. E aí ela estava muito receosa, falando que não era a natureza dela, que ela era uma foca, ela não era nem da espécie dele. Então aquilo ali não iria funcionar, né? Porque o que ela realmente estava ali naquela pele, né? Aquilo que ela estava apresentando para ele era só parte do que era ela, porque na verdade ela era uma foca. E aí ele faz uma proposta para ela que depois de 7 verões ele devolveria a pele para ela e ela poderia fazer o que ela quisesse, inclusive voltar pro oceano ali junto com a família dela. Ela aceitou e foi com ele, resolveu acompanhá-lo. E nisso eles viveram juntos, né? Só que ela começou a definhar. Então aquela mulher que era linda, com pele perfeita, músculos torneados, ela começou a definhar mesmo. Então os músculos começaram a perder forma, ela começou a engordar, os cabelos começaram a ressecar, a pele dela começou a ressecar muito, porque ela precisava daquilo que nutria ela, que era justamente a pele, que nutria e protegia, porque sem a pele ela passava a ser alguém muito vulnerável, né? A pele que trazia para ela toda essa proteção. E aí, depois, eles tiveram um filho, Oruk, né? E aí ela sempre foi uma mãe maravilhosa, cantava para esse filho, contava as histórias de onde ela veio. Esse filho sempre quis conhecer, né, essa família foca, que acabava sendo indiretamente família dele também. E quando chegou ali nos 7 verões, mesmo ela tendo, né, o filho, o que deixava ela dividida, ainda assim ela pediu para ele a pele de volta, né? Eu preciso da minha pele porque eu estou me definhando, a minha
essa pele aqui, sem a pele para proteger em cima, ela tá ressecando, meu cabelo tá caindo, eu preciso da minha essência, né? Preciso visitar a minha família. E aí ele falou que não queria entregar essa pele para ela, porque se ele entregasse ela ia embora, e ela fala: "Não necessariamente eu vou embora, mas eu quero a minha essência, eu preciso da minha pele". Foi isso que a gente combinou. E ele ainda assim se recusou e ela foi ficando mais triste. Daí nesse momento ela não estava só definhando fisicamente, mas psiquicamente, até que Oruk começou a ouvir um chamado vindo do mar: "Oruk, Oruk", e ele foi acompanhando esse chamado. Quando ele viu uma foca, né, muito grande, que ele nunca tinha visto, mas ele já havia ouvido as histórias da sua mãe e ele deduziu que aquela era uma foca amigável e realmente era a sua avó, né, a chefe ali do grupo, e a avó tinha uma pele para ele levar para a mãe, para que ela pudesse ser protegida, e a avó abençoou ele ali, entregou essa pele e ele voltou correndo para entregar essa pele para a mãe. E nisso, né, houve ali uma briga, porque a mãe ficou muito confusa, né? Eu vou embora, mas eu vou largar meu filho. E aí o Oruk começou a chorar porque não queria que a mãe fosse embora. E ao mesmo tempo o pai queria pegar a essa nova pele de volta para que ela não pudesse fugir. E o que ela acabou fazendo nessa confusão toda? Pegou o filho, vestiu a pele e saiu correndo. E assoprou o seu ar junto ali com o filho para que o filho pudesse sobreviver debaixo da água e mergulhou com ele. Passaram 7 dias ela apresentando o reino das focas para ele, onde ele pôde ver com os próprios olhos e descobrir que todas aquelas histórias não eram imaginárias, eram realmente eram reais, né? E só que depois disso ela precisou devolvê-lo à superfície, explicou para ele que ele ainda não estava pronto, mas que ela precisava ficar ali. Mas que toda vez que ele quisesse sentir a presença dela, era só ele tocar o tambor como ela tocava, lembrar das histórias que ela contava. Depois disso, Oruk foi visto toda vez, pelo menos uma vez na semana, ele sempre estava ali por perto, parecia conversar com as focas, né? Dizem que e ele aprendeu a tocar todos os instrumentos que a sua mãe tocava e parecia conhecer bem cada uma daquelas focas lindas que sempre acabavam se aproximando dele, né? Fim da história, gente. O que significa tudo isso? E como eu falei, dá pra gente abordar cada uma das partes desse conto, mas eu vou fazer um apanhado geral aqui. Basicamente, a nossa essência, que muitas vezes a gente deixa para agradar o outro, né? A gente acredita, porque o outro, ele se aproxima da gente justamente pela nossa essência. Porque quando alguém conhece a gente, conhece com a nossa essência. Mas, a grande maioria das vezes, a gente vai largando essa essência para agradar esse outro, né? O outro vai tentando nos moldar e a gente vai acreditando, a gente vai permitindo, porque a gente percebeu ali que ela permitiu, ela combinou com ele, então tudo bem, por 7 verões você vai poder ficar com a minha pele. Ela fez essa negociação, então o que a gente tem negociado com o outro que não deveríamos estar negociando? Por que a gente está permitindo, entregando a nossa essência pelo outro, mesmo que seja por um tempo? Mesmo que seja por um tempo, porque muitas vezes quando a gente começa a permitir esse afastamento, esse se despir-se, né? Despir-se, tirar essa nossa pele, mesmo que seja por um período pequeno, mesmo que a gente conceda ao outro esse poder sobre a nossa essência, dificilmente a gente vai conseguir pegar de volta. Então a gente vai precisar resgatar, vamos precisar lutar para voltar a ter a nossa pele, e é isso que acontece ali, trazendo o filho. E esse conto, a Clarissa faz essa abordagem, né? Daria pra gente interpretar de 2 formas. No início do livro e nos primeiros contos que eu li aqui com vocês, eu trouxe essa questão que a grande maioria tem um ou outro conto que ela fala que não trata da nossa própria psique, né? Que realmente seria do externo. Mas a grande maioria dos contos, todos os personagens, trata-se dos papéis da nossa própria psique. E aqui a abordagem com esse filho, a gente pode interpretar realmente como um filho ou como a nossa criança interior, né? Clarissa traz esse conceito. Então, muitas vezes, e nesse ponto específico de trazer a pele de volta, eu creio realmente que esteja muito mais linkado com a nossa criança interior, porque a nossa criança interior, ela consegue acessar a nossa essência, porque a fase que a gente mais é essencial, que a gente é mais fiel a nós mesmos, é a infância. A gente passa ali a infância sendo justamente moldado.
Então, a infância, a criança interior foi quem mais teve contato com a essência genuína, né? Então, essa devolução da pele feito por uma criança pode ser simbolizada aqui pela criança interior. Ou quem é mãe aqui, mas se a gente se prende só a esse papel de um filho real, a gente estaria excluindo as que não são mães. E a questão aqui dos mulheres que correm com os lobos é justamente essa não exclusão. Por isso que essa simbologia da criança interior pode abarcar melhor todas as mulheres. Mas para a mulher que é mãe, com certeza, a partir do momento que você se transformou mãe, você acabou se conectando mais com a sua essência. Seja pelo desespero, né? Porque a gente chega nesse ponto animalesco mesmo, né? De acolher esse ser, esse feto. E animalesco em todos os sentidos, selvagem em todos os sentidos, porque é um turbilhão de tudo que tá acontecendo ali. Então, esse filho pode, de fato, ser um filho real que trouxe à tona essa pele novamente. E quando a gente fala desse afastamento dessa mulher que escolhe ir pro oceano e deixar o filho aqui na Terra, né? É justamente essa simbologia que nós mulheres podemos escolher esse afastamento dos filhos. Quando a Clarissa aborda isso, ela fala que esse afastamento não necessariamente precisa ser físico, que de fato eu vou tirar um ano sabático, olha, decidi que eu vou abandonar meus filhos por um ano sabático. Não é isso. Às vezes são pequenos afastamentos. É eu me permitir ir no cinema sozinha e deixar as crianças, sem me sentir culpada. Ah, tô precisando ter um final de semana sem as crianças, tô precisando ter uma viagem sem as crianças, porque quando a gente se transforma em mãe, muitas vezes a gente se sente culpada se a gente não estiver junto com as crianças, até porque a sociedade, ela é moldada para isso, é moldada para nos despertar o sentimento de culpa, né? E a Clarissa traz que a gente não precisa, né? A mulher selvagem, ela não precisa, ela pode se despir dessa culpa, ela pode se afastar desse filho, e o filho vai continuar lembrando dela com todos os ensinamentos que ela deixou para ele, e inclusive esses ensinamentos vai continuar ecoando, fazendo com que esse filho aprenda a tocar tambores, aprenda a cantar. Então é sobre isso, sobre essa criança que sobrevive longe da mãe e ainda assim respeita, né? E gosta e ama muito essa mãe. Então esse conto, ele é bem intenso e eu acho ele muito necessário. Acho que toda mulher em puerpério, talvez um pouco antes, né, de dar à luz, ela pudesse assim se preparar lendo esse conto com muito carinho. E em qualquer momento da vida, não só nesse momento do puerpério, mas para justamente não se sentir culpada quando sentir a necessidade de se afastar. E às vezes até a necessidade de uma solidão, né? Não quero estar junto com outras pessoas, quero realmente ter esse momento meu com a minha essência. E você tem se permitido ou você está despida, você está longe da sua pele, pele de foca, pele da alma, pele da mãe, né? É porque os contos que a Clarissa traz são contos conhecidos mundialmente, então a gente pode ler esses contos de interpretações bem diferentes, né? Então a gente vai ver em alguns locais trazendo esse pele da mãe, né? Embora nesse livro esteja como pele de foca, pele da alma. Mas é muito nesse sentido. E aí, vocês entenderam dessa forma? Tiveram outros entendimentos? Até a próxima.